A adolescência é um dos períodos mais cruéis no desenvolvimento do indivíduo. É o período em que a pessoa busca uma identidade, ela se envolve com grupos, ela tenta fazer parte de determinado grupo, se rebela com as normas familiares, vive uma ebulição hormonal e muitas tragédias acontecem nas escolas, nas famílias, devido à incompreensão desse período crucial na vida da pessoa. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje o livro A Menina Sem Qualidades, da escritora alemã Julie Z. Julie Z nasceu em Bonn, Alemanha, em 1974. Ela é graduada em Direito, especialista em Direito Internacional. É filósofa e professora de literatura. Atualmente é uma das intelectuais mais influentes da Alemanha contemporânea. Seu romance de estreia, Águias e Anjos, fez muito sucesso em seu país. E seu primeiro romance policial, Juncos, foi traduzido para aproximadamente 28 países. O romance A Menina Sem Qualidades foi publicado na Alemanha em 2004 e no Brasil em 2009. Inclusive, a MTV adaptou esse romance, transformando em uma minissérie que é possível ser assistida no YouTube. Do que se trata esse romance? Ele aborda o ambiente escolar e as conturbadas relações entre os estudantes, os adolescentes entre si, adolescentes e professores, adolescentes e pais, adolescentes e as autoridades. Ada, a personagem principal do romance, tem 14 anos. Ela foi expulsa da escola. No início do romance, alguém começa a contar os eventos que vão culminar no fim do romance. O leitor conhecerá Ada, uma adolescente de 14 anos que foi expulsa da escola. Inicialmente, a gente não sabe o motivo dessa expulsão. A mãe e a filha estão na sala de um diretor, a mãe falando no ouvido da filha para ela se comportar bem, porque é a última chance dela, ou seja, ela está indo para uma outra escola chamada Ernst Bloch, uma escola conhecida pela sua rigidez, e a Ada está tendo a oportunidade de, mesmo tendo sido expulsa da escola anterior, de se matricular numa nova escola. Os pais de Ada são divorciados e a sua mãe já estava em outro relacionamento. Ada convivia muito mais com o seu padrasto, que ela tinha um bom relacionamento, eles conversavam bastante sobre literatura e política. Ada é uma menina que lê muito. No entanto, a sua mãe rompeu com esse relacionamento. E esse rompimento mexe com a estrutura psicológica de Ada. No colégio novo, Ada conhece Olaf, um adolescente que participa de uma banda. Ele toca um instrumento numa banda de rock
chamada Os Orelhas. E ela e Olaf começam a namorar. Ela começa a frequentar os ensaios da banda, a fazer amizades com os outros membros da banda. Ela tenta se adaptar. Smutek é polonês, é um refugiado polonês que mora na Alemanha e é professor neste colégio de alemão, da língua alemã, o que já é uma contradição, porque os alemães, a gente não pode generalizar, mas existe um preconceito entre os alemães com os poloneses. Eles consideram os poloneses burros. E Smutek, que significa tristeza, né? Ele é professor de alemão naquela escola e é professor de Ada. Tem a tarefa de organizar também a equipe de atletismo, a equipe de corrida. E uma manhã ele vê Ada correndo na pista de corrida e ela corre muito bem, ela tem talento também para o atletismo. E ele convida a Ada para fazer parte da equipe de atletismo. Ele começa a convidar todas as alunas. Como o Smutek, ele é bonito, as meninas todas querem participar dessa equipe de atletismo, mas não pelo intuito de competir, mas de se aproximar do professor. No entanto, ele percebe o talento da Ada e insiste para que ela faça parte da equipe e vai se dedicar em treiná-la, porque em eventos futuros, em competições futuras, ela tem chances. E isso já vai fazer com que as meninas tenham uma certa reserva, inveja da Ada, porque o professor vai se dedicar um pouco mais para ela. Durante uma aula, Ada se sai bem respondendo algumas questões feitas pelo professor e, de certa forma, desbanca, desmoraliza as outras garotas, as líderes da turma, as patricinhas da turma. Em retaliação, no intervalo, enquanto Ada está no banheiro feminino, ela é encurralada por essas garotas e sofre uma violência. Ela é agredida por essas meninas. Ada desabafa com Olaf, o namorado, o que aconteceu com ela. Mas Olaf não faz nada para defendê-la. Já surge aí uma decepção sofrida pela Ada. Ela vivencia tudo isso, mas não comunica essas coisas para a mãe. Inclusive, a mãe tenta, de algumas formas, se aproximar da Ada, conversar com a Ada, mas ela tem um jeito muito equivocado de se aproximar da Ada. Ela vai pelo lado da feminilidade, no sentido de criticar a forma que a Ada se veste, querendo levar a Ada para comprar roupas, maquiagem. E essa não é muito a vibe da Ada. Então, ela afasta a mãe. Aos poucos, o leitor conhecerá a história do professor Smutek, a história da sua fuga da Polônia para a Alemanha, o seu casamento, o remorso que ele sente de ter deixado os pais, o remorso também que ele sente com relação ao relacionamento dele com a esposa. Ele é casado, eles estão naquele ponto do casamento entre se vão ter filhos, se não vão ter filhos, como que eles podem
progredir. Ele tem um apego a uma casa no campo que é próxima da divisa da Alemanha com a Polônia, e nesse lugar ele sofre muito ataques de xenofobia por conta do preconceito entre os alemães e os poloneses. Ele chega nessa casa de campo, às vezes ela vai estar depredada e vai ter um momento que essa casa será incendiada. Então o leitor vai conhecendo a história de Ismotek, vai conhecendo a história da Ada, os motivos que levou Ada a ser expulsa do outro colégio, a relação que ela tem com o padrasto, as coisas que se passam pela cabeça da Ada e a sua rotina com a banda Os Orelhas, o seu namorado Olaf, os treinos com a equipe de corrida. Um ano depois, entra nessa escola um outro aluno. O nome dele é Aleph. Em decorrência do trabalho do seu pai, ele está sempre mudando de escola. Aleph é um mistério. E Ada se apaixona por Aleph. Ele é bonito, ele tem umas características físicas que não são muito comuns aos alemães. Ele é um garoto inteligentíssimo e a gente vai percebendo que ele tem um poder muito grande de observação e manipulação. Então, logo no começo, ele percebe que ele vai conseguir dominar a Ada. O professor Ismotek está lendo com a turma um clássico da literatura alemã chamado O Homem Sem Qualidades. E por conta dessa leitura, ele combina fazer um passeio numa determinada região. Na verdade, o que ele queria era levar a turma na região aonde se passa o romance, O Homem Sem Qualidades, mas o colégio não tem verbas. Eles conseguem ir, no máximo, até uma casa, vamos dizer assim, eles vão para uma casa de campo. Vai toda a turma. E eles farão uma encenação, farão um trabalho relativo ao romance. Nesse passeio, a Ada acorda de manhã e vai correr. Nessa corrida, é inverno, é frio. Nessa corrida, ela se depara com um lago e decide nadar nesse lago. E ela quase morre afogada. Durante a leitura, a gente fica até com uma dúvida. Se ela simplesmente quer nadar ou se ela tem um desejo de se matar. Paira essa dúvida no ar. No entanto, o professor Ismotek, ele também estava correndo nesse período, ele vê a Ada se afogando, ele salva a Ada, leva ela de volta para onde eles estão hospedados, ele socorre a Ada, dá um banho quente na Ada e o Aleph acompanha tudo o que acontece. E a partir daí, ele vai se aproximar da Ada com o intuito de realizar um jogo. Ele vai se aproximar da Ada, ela vai ter a ilusão de que eles vão estar namorando, mas ele tem um problema. Ele fala que ele é impotente, que ele não namora, mas ele vai criando uma teia de manipulação com a Ada, que ele vai criar um jogo. Ele vai fazer a Ada seduzir o professor, ele vai fotografar a Ada e o professor se beijando e eles vão chantagear o professor. A partir daí eu paro de contar o que vai acontecer na história, para não quebrar o suspense, para você ter o interesse de ler esse romance. O enredo chega a ser sufocante. Os adolescentes,
O Aleph, principalmente, ele é um personagem irritante. Às vezes a gente sente um desejo de agredir o Aleph. A gente esquece que o narrador não é a Ada, porque não é. Há muitas referências literárias nesse romance. Por exemplo, Ada também é o nome de uma personagem de um romance de Vladimir Nabokov, que é Ada ou Ardor, né? Porque Ada significa ardor. Há também a referência ao próprio livro O Homem Sem Qualidades. A organização do livro, os títulos dos capítulos são títulos longos, igualzinho no livro Homem Sem Qualidades. Há também referências às músicas da banda de rock Evanescence, porque naquele período, 2004, essa banda estava no auge. O livro, ele é muito acertado em retratar o vazio em que vivem os adolescentes e jovens do século 21, que não acreditam em nada, não têm objetivos e, por conta disso, mostra uma crueza nesses personagens. Este é um livro duro, árido, porém ele nos ajuda a compreender os acontecimentos absurdos que diariamente nós assistimos nos noticiários. Massacres nas escolas, ataques, brigas entre adolescentes, acidentes automobilísticos por conta do uso do álcool, da droga. A imoralidade dos personagens a gente vê no nosso cotidiano, envolvendo adolescentes e jovens. Este livro, ele promove sim uma reflexão sobre o que estamos deixando de herança para os nossos adolescentes e jovens. Como que nós podemos dar espaço para que eles se abram e coloquem as suas incertezas, inseguranças e preocupações. Que sociedade é esta que não há mais nada que vale a pena acreditar? Porque é assim que os adolescentes se sentem, dentro de uma sociedade que não oferece nada que valha a pena acreditar. Esse é um livro que vale a pena ler, mas exige estômago. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha aqui no nosso canal. Tchau!